eu só conseguia pensar que quando a gente está vivendo um momento difícil, né, quando a gente está vivendo um momento de pressão, quando a gente está vivendo um momento de solidão, é sempre um convite para que a gente perceba os nossos vazios internos, né? Os nossos buracos que não são preenchidos com coisas materiais. E todos nós temos, né? Acontece que, às vezes, o sofrimento ele é tão grande que chega um momento que não tem jeito, a gente tem que olhar para isso, né? Às vezes é uma coisa que você vai levando ali, como se aquilo ali, né, não fosse tão importante na sua vida, só que uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega e pode chegar de N maneiras, né? Pode chegar numa dor física, pode chegar num cansaço mental, emocional, né? Que gera ansiedade, que gera depressão. E por isso que eu sempre digo que quando a gente pode olhar para a dor, né? Tocar a ferida, é quando a gente se sente pronto para viver um processo de transformação, de metamorfose. E todas as vezes que a gente consegue reconhecer, né, que internamente existe um vazio e que existe um vazio que só é preenchido com espiritualidade, né, não adianta. Se nós somos feitos, né, que tem uma parte que é física e tem uma parte que é energética, não adianta a gente querer tampar a parte física com a parte que é espiritual e nem a parte espiritual com a parte que é física. Tem dos dois. E trabalhar os dois é algo extremamente importante. Só que nós somos criados, né, acostumados, vivemos numa cultura de olhar para fora, né, de se preocupar com o outro, de deixar com que o outro determine quem nós somos, deixar com que o outro determine qual é o caminho certo a se seguir. E essa outra parte, né, ela fica ali também precisando de atenção, né, só que é muito comum que a gente só repare nela quando a gente vê que existem vazios que não estão sendo preenchidos com esse olhar externo, né? Que existem vazios que não estão, assim, sendo ocupados, né, por nós mesmos. E é quando a gente adentra no universo da espiritualidade, né? Que é quando a gente começa a conhecer a meditação, que é quando a gente começa a conhecer alguma coisa, né, que faça um pouco mais de sentido, né? A vida vai ficando sem sentido à medida que a gente vai se distanciando dessa parte espiritual, dessa nossa crença, dessa nossa força no universo, né? E assim, não existe uma crença certa. Existe só o que você acredita. E o que você acredita? Né? Você já passou alguma situação onde você precisou preencher, né? Precisou olhar para os seus vazios que nada material preenchia? E passar por esse processo é também muito importante, né? E eu lembro Marina, no meu próprio processo, assim, vendo que, cara, eu vivi vários anos da minha vida sem ter uma confiança no divino, sabe? Sem ter uma confiança na espiritualidade, né? No universo que se encarrega de trazer exatamente o que precisa chegar e de levar exatamente o que precisa partir, né? Que a gente, num entendimento, assim, de que a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Não tem e se, né? E se fosse diferente? Não. É o que é, né? A vida é o que é. E nós é que determinamos com a maneira como a gente enxerga se as situações são boas ou ruins. Se nós, né, vamos nos agarrar ao sofrimento ou se nós vamos deixar o sofrimento partir, né? Existe um conforto também no sofrimento. É estranho falar isso, mas não é o sofrimento que agarra na gente. Somos nós que agarramos ao sofrimento, né? Porque em algum lugar ali ele também está alimentando alguma coisa dentro de nós. E reconhecer isso é algo que já permite, né, ter um novo olhar, uma nova visão de poder tocar na dor, tocar na ferida e deixar essa ferida ir, né? Deixar essa ferida se desenrolar por si só, né? Entregando para o universo, deixando que a própria vida recicle aquelas coisas que talvez ontem a gente não conseguia nem falar sobre ela. E hoje a gente já está um passo à frente, né? A gente já pode falar sobre a dor, a gente já pode olhar para a dor. E talvez amanhã a gente já possa ressignificar a dor. Então é um processo, né? Aos poucos a gente vai compreendendo aonde machuca, aonde não machuca. E o que eu estava falando para vocês dentro desse meu próprio processo,
O dia que eu compreendi, né, a espiritualidade como sendo uma parte minha e não algo que, assim, um lugar que eu iria chegar ou uma coisa que eu iria conquistar, né, é só uma aceitação do que eu sou, né, que surge naquela questão. Se eu não sou os meus pensamentos, se eu não sou só o meu corpo, se eu não sou, né? Porque o corpo morre e a gente tá falando de uma coisa que é eterna, né? O que é eterno? Quem eu sou, né? Que vive para sempre, que nunca morre. E nesse ponto, a espiritualidade responde muitas questões, né? Eu li um comentário agora da Diana, o que tem que ser tem muita força. E é muito isso, né? Eu tenho falado, vivido isso muito verdadeiramente assim dentro do meu coração. Dar espaço para o universo se manifestar, para a vida se desenrolar da maneira como tiver que ser, lembrando que não falta peça no quebra-cabeça. Às vezes o quebra-cabeça fica confuso, a gente não consegue achar a peça, mas está tudo ali. Não tem nada que está faltando, né? Pode estar fora de ordem, mas a gente vai continuar tentando montar, né? E uma hora as peças vão se encaixar. Então, é justamente assim que eu tenho visto e entendido, né, nesse momento, o processo de se autoconhecer, de viver uma reforma íntima, né? Lembre-se sempre que a casa, quando está em obra, a gente não reconhece que é uma casa, né? Fica tudo muito confuso, fica tudo muito perdido, né? A gente não sabe o que está em cada lugar, mas se a gente continuar a obra, daqui a pouco a gente tem a casa pronta, né? E a gente vai poder morar dentro dela. E assim é com a gente, né? Comigo, com você. Se você tá vivendo uma reforma interna, se você tá vivendo uma faxina interna, se você tá vivendo o seu processo ali de se autoconhecer novamente, né? A gente se conhece todos os dias. É um processo que é diário, né? Uma escada que é infinita. E quando a gente pode entender que a bagunça faz parte da reforma, fica mais fácil da gente aceitar os nossos próprios processos, né? Com mais compaixão, com mais paciência com nós mesmos, né? Às vezes a gente quer que o outro seja paciente com a gente, sendo que nem nós somos pacientes com a gente, né? Conosco, com as nossas próprias falhas, com os nossos próprios erros, com as nossas próprias dificuldades, né? Sendo que tudo isso também faz parte da reforma. Então, aceitar a bagunça é tão importante quanto querer ver a casa pronta, né? Ela faz parte, uma coisa só existe porque a outra também existe, né? Só existe a reforma porque está existindo a troca de lugares, a movimentação interna. Então, é isso, a gente vai continuar a nossa obra e em breve poderemos habitar a nossa própria casa, que é, né? Eu mesma, que é você mesmo, né? Não tá do lado de fora. E eu sempre tenho uma frase de Rumi que eu sou muito fã, assim, que diz que corpo e mente assumiram uma jornada, né? Mas o seu verdadeiro lar é o seu coração. E é por isso que onde quer que você vá, você pode se sentir sempre em casa, reconhecendo que o seu lar é você, tá em você, e aos pouquinhos a gente vai reconhecendo isso, né? Vai ficando cada vez mais claro.